Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim tratar do assunto referente ao estágio curricular obrigatório. Todos os alunos de cursos de licenciatura, de teologia, ciências contábeis, serviço social e alguns outros cursos, né, têm em sua matriz curricular o estágio obrigatório. Como o próprio nome diz, ele é obrigatório, né? É uma fase do curso, né, num determinado semestre, em que o estágio é uma disciplina e o não cumprimento desta disciplina acarreta na reprova do aluno, naquela disciplina, né? Não no semestre. Mas, enfim, se você não cumpre com a integralidade da matriz curricular do seu curso, você não termina, você não se forma. E o estágio é muito importante. Eu vou explicar para vocês todos os procedimentos, passo a passo, de como deve ser realizado o estágio obrigatório para qualquer um dos cursos, tá? Eu vou compartilhar a tela para vocês verem mostrar pelo portal. Eu vou enviar um PDF para vocês na sequência desse vídeo, que vai ter tudo que eu vou mostrar aqui. O vídeo é para servir como um guia, para que você, cada vez que tem uma dúvida, possa consultar aqui, consultar no PDF, para você conseguir ter a resposta, conseguir dar o seu próximo passo, tá? É muito importante que você, que é um aluno EAD, tenha autonomia disso, né? Tenha entendimento, né? Escute as orientações e consiga fazer sozinho, tá bom? Então, eu vou explicar passo a passo para que não reste nenhuma dúvida. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, então, e vou mostrar no portal qual é o primeiro... Aí. Qual é o primeiro procedimento que a gente deve realizar quando iniciar, né, a época agora de estágio. Então, dentre as disciplinas que vocês vão estudar, a gente tem uma que se chama estágio curricular obrigatório. Quando você clica nessa matéria, você vai ter todas as informações com prazos, né, datas, mesma coisa que as outras, pelos filtros você consegue se orientar, tudo igual. Então, no PDF que eu vou te mandar, que é esse daqui, ó, vai estar dizendo qual é o seu primeiro passo, ó. É a carta de apresentação. Então, no seu ambiente virtual, na disciplina de estágio, conforme a imagem abaixo, olha, eu printei tela por tela para você não ter dúvida. Eu coloquei uma marcação vermelhinha aqui em volta de onde está disponível a carta de apresentação. Localize a carta de apresentação, realize o download, imprima, preencha, venha até a Secretaria do Polo para colher assinatura e leve até a escola ou a empresa que você deseja realizar o seu estágio. Esse documento será utilizado apenas para você se apresentar na escola e na empresa. O documento deve ficar com a escola, com a empresa ou com você. Para que serve uma carta de apresentação, gente? Para vocês se apresentarem. Se vocês já realizam o estágio remunerado, a escola, a empresa que já te contratou como estagiário remunerado, já te conhece. De repente, esse procedimento nem vai ser necessário, né? Porque a carta de apresentação é para você levar, se apresentando que você é um aluno universitário do curso tal, no semestre tal, e que você deseja realizar o estágio nessa empresa. Se a empresa pode te acolher, se a escola pode te acolher como estagiário. Agora, se você é um aluno novo, que nunca realizou estágio remunerado, a carta é muito importante, porque como você vai pedir um emprego sem um currículo? Né? Como você vai pedir um estágio sem a carta de apresentação na mão? Então, a carta é o seu primeiro passo. É só você clicar aqui, ó, carta de apresentação, automaticamente o portal faz o download do documento, você gera o arquivo em PDF, olha, você tem que preencher aqui a quantidade de horas que são referentes ao seu estágio, trazendo o polo para a gente assinar e está pronto para você entregar. É só isso. Esse é o primeiro passo. Depois, segundo passo, o cadastro da escola ou da empresa.
Então, após a sua visita na escola com a carta de apresentação, chegou o momento de solicitar os dados da escola ou da empresa para que a gente aqui no Polo possa cadastrar os seus dados no sistema da faculdade. Os dados necessários estão no manual do estágio, disponível no seu portal dentro da disciplina estágio. Então, onde você vê esses documentos aqui, ó? O manual de estágio. Lá dentro do seu portal, se você filtrar como teleaula, você vai ter aqui um monte de vídeos, guia. Tudo isso tem que ser lido e tudo isso tem que ser assistido. Não faça, ai, corre o vídeo, assiste de qualquer jeito, porque eu sei que você não vai assistir, porque você vai ficar me perguntando. Então, esse material tá aqui é porque realmente vai ser importante, vai ser útil e vai ser necessário a sua leitura e a sua realização, tá bom? Quando você chega aqui no quadro do portfólio, você vai ver que você tem algumas fichas, você tem o manual do estágio, você tem o modelo do relatório de estágio, o plano de trabalho e os textos de estágio por curso. Então, o que que fala lá no meu arquivo que você deve ver? O manual do estágio, que está disponível no seu portal. Então, é esse arquivo aqui, ó, manual do estágio. Nesse PDF aqui, você vai ter as orientações e, inclusive, esses dados que eu coloquei, que eu coloquei aqui, ó. A gente precisa da razão social, do CNPJ, do nome fantasia da escola ou da empresa, o endereço completo, o cargo, o nome do diretor, né? Ou se vai ser coordenador, vice-diretor, se na empresa vai ser o gerente, se vai ser o gestor da empresa, enfim, quem é que vai assinar, né? O nome e o cargo que ele ocupa. A formação do seu supervisor de campo e o nome dele. O supervisor de campo é a pessoa que vai te acompanhar, vai ser responsável pelo seu estágio. Na escola, é o professor da sala de aula que você vai acompanhar, é o professor da classe. Na empresa, por exemplo, se é um aluno de ciências contábeis, vai ser o contador. Se for aluno de teologia, vai ser o pastor, vai ser o professor de religião, enfim, né? Você tem que saber o nome e a formação da pessoa que vai te acompanhar, do seu supervisor de campo, ó, que é o profissional que irá acompanhar o seu estágio. E os seus dados, né? Para eu saber que aquelas informações daquela escola, daquela empresa, são sua. Senão, né, você me entrega os dados da escola e depois eu tenho que contar só com a memória de lembrar que é seu, tá bom? Então, quando estiver com os dados em mãos, leve os dados até a secretaria do Polo. Pode ser digitalizado, pode ser uma foto bem nítida para eu não ter dúvida na letra do preenchimento, né? Para não ter erro na hora que eu fizer o cadastro aqui no Polo também, tá bom? Pode me mandar pelo WhatsApp. Depois que você fizer isso, né, entregar, a gente aqui no Polo, então, vai fazer o cadastro no portal, né, no perfil do Polo, no site, né, no sistema da faculdade. Terceiro passo é a associação do aluno. Então, após realizar o passo 1 e o 2, o Polo deve dar entrada no cadastro de estágio no sistema da universidade. Você deve aguardar o setor de estágio da universidade fazer a análise e devolver ao Polo. Então, a gente vai fazer o cadastro e vai ficar observando diariamente aqui até que seja liberado. E após liberar, a gente vai te comunicar. E aí, a gente vai partir para o passo número 4, que é o Opa, o mouse foi ao contrário. É a parte de editar o estágio. Então, após a liberação do setor de estágio, chegou a hora de editar o seu cronograma de estágio no seu próprio ambiente virtual. Quer dizer, você vai realizar esse passo no seu portal. Então, dentro da disciplina de estágio, você deve clicar na opção de editar estágio. Nessa edição, você deve colocar os seguintes dados: o período de estágio e o horário. O período é a data de início e a data da finalização. E o horário é o horário de entrada e o horário de saída, todos os dias, né? De segunda a sexta. E aí eu mostrei aqui para vocês, ó, vai abrir o botãozinho que se chama cadastro de estágio. Tá vendo que ele fica um pouquinho mais abaixo da carta de apresentação? Por enquanto, no portal de vocês, não tem isso.
Só tem a carta de apresentação. Por quê? Esse é o passo 1. Depois que você fizer isso e me entregar o passo 2, que são os dados, eu vou cadastrar, esperar a liberação do setor de estágio. Aí vai aparecer para você, que é o passo 4. Então, não tem como fazer uma etapa, pular uma etapa sem ter feito a etapa anterior, tá bom? Então, aqui no portal de vocês ainda não tem esse botão para cadastrar o estágio. Só depois que a gente fizer o passo 1, 2 e esperar a liberação, que é o terceiro. Então, vai aparecer esse botão para vocês cadastrarem. Depois, o passo 5, depois que vocês cadastrarem, né, isso tudo vai ser enviado automaticamente pelo portal de vocês lá para Londrina, na nossa secretaria acadêmica, na divisão de setor de estágios. Lá, eles só cuidam dos estágios obrigatórios e dos estágios não obrigatórios, que são os remunerados. Então, eles fazem, após a edição do estágio no seu portal, você deve, mais uma vez, aguardar a aprovação da universidade. Se já estiver validada pela equipe de estágio, aparecerá em seu portal, dentro da disciplina de estágio, 3 documentos, que é cadastro da empresa, carta de aceite e termo de compromisso de estágio. Então, o que você tem que fazer com esses 3 documentos? Veja quantas vias de cada documento serão necessários imprimir, imprima tudo, leve até a sua escola, né, a sua empresa, solicite a assinatura deles, o carimbo, né, enfim. Você também deve assinar como estagiário e depois você deve entregar uma via na secretaria do polo, uma via na secretaria da sua escola ou, né, da sua empresa, e a outra vai ficar com você. E aí vai usar esse outro botão aqui, que são os documentos de estágio, que por enquanto também não aparecem, porque a gente não fez, né, no portal, ainda não está realizadas as etapas. Então vai ter aqui a carta de apresentação para iniciar, depois vai criar 2 botões, né? O cadastro de estágio e o documentos de estágio, tá? Então, a gente vai cadastrar e assim que eles liberarem, a gente vai ter os documentos disponibilizados. Então, você deverá enviar seus documentos, que é o cadastro da empresa, que é uma página, e termo de compromisso de estágio, que são 3 páginas, pelo seu próprio portal. Então, vai abrir, quando você clicar lá em documentos de estágio, vai aparecer uma caixinha como essas aqui, no PDF, para você fazer o envio. O documento deve estar no formato em PDF, tá? Tipo de documento PDF. Tem todas as orientações no portal, não tem como errar, tá? É só fazer o passo a passo direitinho. Então, você vai enviar o cadastro da empresa, que vai ser uma única página, e o termo de compromisso de estágio, que é como se fosse um contrato de estágio, que tem 3 páginas. Você vai adicionar os documentos aqui. E depois, o 6º passo, a gente tem os documentos acadêmicos. Então, são 2 tipos de documentos. Os documentos jurídicos, os primeiros documentos, são os documentos jurídicos, que é o contrato, né, o termo de compromisso de estágio e o cadastro da empresa. E depois ele vai gerar os documentos acadêmicos, que são os documentos pedagógicos, que faz parte da entrega do seu estágio para avaliação, para correção, tá? Então, durante a realização do estágio, é necessário preencher alguns documentos. Temos a ficha de acompanhamento, a ficha de avaliação, a ficha de frequência. Esses documentos devem ser preenchidos, assinados e entregues dentro do prazo. Os documentos estão no seu ambiente virtual, dentro da disciplina de estágio, conforme a imagem abaixo. Então, eu coloquei um print, na caixinha do portfólio. A gente tem todos os itens aqui, o manual, o plano de trabalho, o modelo do relatório e as fichas, que são os documentos. Então, voltando lá, se você procurar pelo quadro do portfólio, que eu deixei até assinalado aqui, você tem acesso a esses documentos. Ficha de acompanhamento, ficha de avaliação. Esses 2 documentos são os que você vai preencher no decorrer do seu estágio, né, durante a realização do seu estágio. Depois tem que ter assinatura, carimbo, tudo direitinho para ser enviado, tá? Depois, no mesmo local onde
estas duas fichas estão inseridas no seu portal, você encontra também o Manual do Estágio e o Plano de Trabalho. Esses dois documentos nos ensinam detalhadamente como preencher as fichas corretamente e fazer todo o restante do trabalho. Inclusive, a gente tem o modelo do relatório. O modelo ele é um arquivo em Word, ou seja, ele já é um arquivo editável. Os arquivos que são PDF são arquivos de leitura, de orientação, são manuais, são guias. O modelo, ele é um relatório, é um arquivo em Word, é o modelo do seu relatório. Você já pode abrir e editar o arquivo, porque ele já tem capa, ele já tem o sumário, ele já está nas normas da BNT, ele já tem todo o esqueleto, toda a estrutura pronta, tá? Então você deve seguir e fazer conforme o modelo, porém, seguindo as orientações do plano de trabalho e do manual. Tudo que se pede, tudo que tem que ser realizado, está no plano de trabalho e no manual, fazendo de acordo com o modelo, né? Que já é a estrutura, o esqueleto do trabalho pronto. E depois eu coloquei, assim, algumas orientações na sequência aqui, ó. O não envio da documentação ocasiona na reprova da disciplina. Não adianta você fazer todas as atividades que estão descritas, que são exigidas no seu manual, no seu plano de trabalho, e fazer bonitinho de acordo com o relatório, o modelo do relatório, e não entregar os documentos jurídicos e os documentos pedagógicos. Não adianta deixar de entregar, né? O termo de compromisso de estágio, o cadastro da empresa, as fichas, que são as fichas de avaliação, as fichas de acompanhamento, ficha de frequência, de acordo com o que se pede em cada estágio. Um complementa o outro. Não adianta entregar ficha e não entregar relatório. Não adianta entregar relatório e não entregar ficha, tá? Tem que entregar tudo. 2. A documentação deve estar totalmente preenchida e com as assinaturas e carimbos. Não adianta você descrever todas as atividades, colocar as datas, colocar a quantidade de horas e não assinar. Reprova. Tudo tem que ser devidamente preenchido e assinado. 3º, é necessário cumprir os prazos de entrega dos documentos. Todos os prazos estão descritos no portal. Você tem prazo para entregar os termos, os documentos jurídicos, você tem prazo para entregar os termos, os documentos pedagógicos, você tem prazo para entregar o seu relatório de estágio. Não conte com a sorte de deixar para o último dia, que na verdade não pode ser sorte, pode ser azar, né? Pensa que você pode ficar sem internet, que pode cair uma chuva, acabar a energia, enfim, não deixe para entregar no último dia. O estágio é uma coisa muito séria, muito importante, e a reprova dele acarreta a perda, né? Você estica o curso em mais um semestre para realizar uma DP. Se no próximo estágio, no próximo semestre, você tem outro estágio, tá? A DP não é barata, cumpra com os prazos. Todo bom profissional tem que cumprir com os prazos. Imagine, você é funcionário de uma empresa e tem que entregar um relatório para o seu chefe, para o seu gerente, para o seu gestor, e simplesmente você não entrega no prazo. Não pode, não pode, tá? É muito importante. Passo 4. Os 3 primeiros documentos citados no passo 5 devem ser entregues separados do demais. Então, a gente tem um lugar para entregar os documentos jurídicos e um lugar para entregar os documentos pedagógicos. Tem que observar bem isso lá, mas está bem visível, está bem sinalizado a entrega de um e do outro, tá? 5. Os 2 documentos citados no passo 6 devem ser entregues no final do prazo, junto com o relatório de estágio, que são as fichas de acompanhamento e as fichas de avaliação. 6. Você deve assistir às teleaulas disponíveis na disciplina de estágio. Lá o professor dá toda a orientação. 7. Você deve ler todos os materiais disponíveis dentro da disciplina. São eles que darão todo o entendimento para a realização do estágio, tá? A gente aqui, o Polo, orienta como realizar esses passos para que tudo fique ok com a entrega, com o cumprimento desses passos, para você ir a campo, realizar o seu estágio. Toda a orientação de como elaborar o estágio, de como fazer o relatório, de como produzir os textos, tudo
tá no material de apoio, que são as teleaulas e os arquivos em PDF lá de leitura. É muito importante que você leia, tá bom? Então, vale lembrar que o relatório só pode ser postado no portal em Word, não serão aceitos arquivos em PDF, a menos que o portal tenha uma atualização. Até então, os documentos são entregues em Word. E muito importante, atente-se aos prazos da entrega, tá? Eu coloquei uma outra marcaçãozinha aqui em azul, porque dentro do manual, do plano de trabalho, vai citar sobre esses textos que vocês devem ler. Aqui vai baixar uma pastinha, né, um arquivinho que tem textos de pedagogia, textos de história, textos de geografia, texto de segunda licenciatura em matemática, de todos, ciências contábeis, de todos os cursos que tem estágio. Então, você vai baixar a pastinha e vai procurar qual é o seu curso, né? Qual é o seu estágio, né? Qual é o seu campo de estágio para realizar. Porque os cursos têm mais do que um semestre com estágio. Tem o estágio 1, estágio 2, estágio 3. Então, você tem que saber qual é o seu campo de estágio para abrir o arquivo correto. Tá? Mas tem todas as orientações no plano de trabalho e no manual. Tá bom? Eu conto que vocês lerão esses arquivos, que vocês assistirão essas aulas, essas teleaulas, que vocês farão todos os passos dentro do prazo, farão a entrega do trabalho, terão todo o respaldo do tutor à distância e também do polo, mas é muito importante que vocês sigam os procedimentos e sigam o que está sendo pedido nesses manuais, nesses arquivos, nesses vídeos, nessas videoaulas, tá bom? Um abraço para todo mundo, um bom semestre, uma boa realização de estágio. Até a próxima!